Eu já tinha visto minha mãe morta. Quando ele espancava minha mãe. Ou quando abusava de mim, toda vez ele orava. Para perdoarem nossos pecados. Mas ele não rezou no dia em que matou minha mãe. Acho que ele sabia que não seria perdoado. Um dia eu tinha acabado de voltar da escola e encontrei ela caída morta no chão de casa. E o meu pai estava do lado dela com uma faca na mão. O próximo cadáver que eu vi foi o do meu pai. Dessa vez, quem estava do lado dele com a faca era eu. Hoje eu tomei na bad, então o vídeo vai seguir nessa vibe aí. Vamos lá. Round 6, né, rapaziada? Eu tava mexendo no Instagram esses dias e apareceu pra mim o post da Netflix anunciando a segunda temporada. Aí, né, lembrei desse episódio porque, mano, esse episódio me marcou muito na série. Eu acho que pra mim é o melhor episódio da série, sabe? Tem outros que eu considero mais emocionantes, mais tensos, se pá até mais bem feitos, tipo, com mais coisas técnicas, tá ligado? Como, por exemplo, da ponte de vidro e... se eu não me engano, o penúltimo, onde tem todo aquele negócio da faca e pá, sabe? Nossa, pra mim são maravilhosos. Mas a carga emocional que esse carrega, irmão, é muito pesado. Eu não falei qual episódio que é, mas tá na thumb, vocês sabem, tá ligado? Tipo, só pela thumb já dava pra saber. Se pá, é o momento mais marcante da série, que é o episódio Gambu. Então, vamos lá. Vamos lá de novo, tá ligado? Já passou a vinheta. Vocês viram, agora eu tenho uma intro. Eu não vou focar muito na parte do de Rum com o senhorzinho, que ele engana o senhorzinho, depois meio que se arrepende, mas o senhorzinho dá a chance pra ele de ganhar e meio que se sacrifica. E eu lembro que eu tinha visto um post falando, Netflix, me devolve todas as lágrimas que eu chorei por esse senhorzinho aí. E eu pensei, porque o senhorzinho foi um cuzão no final da série, né? E realmente acabou sendo, mas assim, depois que eu vi essa parte, eu pensei, não, é sobre isso aqui, porque o peso sentimental que essa cena carrega é absurdo, tá ligado? Mas também não é sobre isso. E também não é sobre a traição que o... qual que é o nome dele? Que o Sang-woo faz com o Ali, que também é muito pesado, tipo, não só de ser triste, né? Porque, mano, a morte do Ali é... nossa, velho, tá ecoando na minha mente até hoje. Mas também não é sobre isso, e, mano, são esses 3 pontos que faz o episódio ser tão maravilhoso, mas pra mim o mais absurdo, que supera todos, é o da Saibyokan e da Ji-yoon, se eu não me engano. Mano, é muito difícil falar os nomes deles. Eu lembro que assistindo a série, eu não conseguia nem muito bem lembrar de cada um. Tipo, eu lembrava quando tava assistindo. Mas quando ia conversar com alguém, eu não sabe, não conseguia pronunciar, tipo assim, esse aqui, sabe, era meio que pelo estereótipo que cada um carregava. Enfim, então, mano, a Saibyokan, ela já vinha tendo um desenvolvimento, tá ligado? Mas a Ji-woon, não é esse o nome dela. Sabe, eu tenho quase certeza que eu tô falando errado, mas até se eu ver a pronúncia eu vou falar errado, então eu vou chamar de Ji-woon. Então, mano, o desenvolvimento das duas, principalmente da Saibyokan, já vinha acontecendo há um tempo. Desde o começo da série, pra ser mais sincero. Mas da amiga dela, né? Eu tentando evitar falar o nome dela porque eu falo tudo errado. Mas então, dessa menina aí, foi acontecendo de maneira bem sutil. Na real, só no episódio do Cabo de Guerra que ela é desenvolvida um pouquinho. Depois disso, ela praticamente não aparece tanto. Mas nesse episódio, mano, tá ligado? Com um episódio só, mano. Mano, é absurdo. Me lembra um outro filme que também é sul-coreano, que, sabe, o desenvolvimento é muito no diálogo, mano. Como eu achei impressionante, tipo, as portas que Round 6 abriu pra maioria das pessoas, eu coloco muito eu nisso pra cultura de cinema, sabe? Audiovisual coreano, porque, mano, tem cada obra incrível que nossa. Mas, voltando, o desenvolvimento dela nesse episódio é magnífico, sabe? Porque ela quer jogar com a Saibyokan porque meio que ninguém quer escolher as duas, sabe? No começo do episódio tem uma fala, sabe, um tanto sexista, né? Na real, muito sexista, de um cara falando, homens e mulheres são diferentes. Meio que, tipo assim, falando, bicho, se servir pra cozinhar, mano, o bagulho aqui é morte e é força bruta, tá ligado? E, tipo assim, beleza, que ele tá falando isso por conta da... porque ele tá arriscando a vida dele e ninguém escolhe elas por conta disso, sabe? É uma situação extrema, mas não deixa de ser cuzão. Então, as duas vão jogar junto, né? E tanto ela quanto a maioria das pessoas deduzem que o jogo vai ser o jogo em dupla, onde a dupla vai ganhar, mas, como todo mundo viu o episódio sabe, muito longe disso. É um contra o outro. E eu acho muito interessante a forma que o desenvolvimento acontece, porque
depois que você assiste novamente, porque eu só fui rever esse episódio agora, sabe? Eu só tinha visto ele da vez que eu assisti pela primeira vez. Mano, dá pra ver que a... Mano, é muito foda falar o nome dela, tá ligado? A Ji-woon aí, ela quer se sacrificar. Tipo, ela quer entender os motivos da Saibyokan pra ver se vale a pena. Pra ver se pelo menos ela vai estar dando a vida por um gesto nobre, pra alguém que merece e tal. Porque é impressionante, do jeito que ela fala, ela não tem nada. Ela conta a história dela que é a seguinte, como você já viu um pouquinho no começo do vídeo. Ela morava com os pais, e o pai batia muito na mãe e abusava dela. Até que um dia o pai dela matou a mãe dela e ela matou o pai dela. Aí, a partir disso, ela foi presa. E quando saiu, alguém ofereceu um cartãozinho pra ela entrar no jogo, assim como aconteceu com todos os personagens. E ela entrou ali porque ela não tinha nada, tá ligado? Não tinha família, não tinha pra onde ir depois que tinha sido libertada. Então, ainda que ela quisesse o prêmio por aquele dinheiro, ela não deixava de estar vivendo a esmo, sabe? Diferente da Saibyokan, que é uma refugiada da Coreia do Norte, que perdeu o pai, que provavelmente é eufemismo, que tá morto, tá ligado? E deve ter sido torturado e foi executado, né, na Coreia do Norte. O paradeiro da mãe dela ela não sabe. E o irmão dela, se eu não me engano, tá numa espécie de orfanato, que ela costuma visitar ele, e ela quer conseguir esse dinheiro pra meio que pegar ele e dar uma vida digna pra ele. E é muito interessante quando elas estão conversando sobre o que elas vão fazer com o dinheiro, e a Saibyokan fala que ela gostaria de ir pra uma ilha que tem na Coreia do Sul, que ela diz que não parece a Coreia do Sul. Talvez ela saiba pouco do mundo pela vivência que ela teve na Coreia do Norte. E a Jung fala que ela conhece muito a pouca coisa, que ela tem que pensar mais longe, porque com prêmio dá pra fazer muito mais coisa, como por exemplo ir pro Havaí. E ela comenta que elas poderiam ir juntas, mas aí ela se lembra que uma das duas tem que morrer. E é muito interessante que simplesmente pelo fato daquela conversa não sair dali de maneira nenhuma, só por isso elas estão tendo aquela conversa e sendo absolutamente sinceras uma com as outras. E mano, é impressionante porque isso raramente acontece hoje em dia, tá ligado? Porque a sociedade que a gente vive é foda, né, mano? Então assim, naquele momento das duas, tá ligado? E quando elas decidem o jogo que elas vão fazer com a bolinha de gude e Masabi Okan joga, depois disso a Jun simplesmente larga a bolinha no chão, tá ligado? Mano, é muito foda você ver a Saibyokan quebrando, porque ela é um personagem tão, tá ligado, judiado, tipo Pique Thomas Shelby, mano, que eu não consigo ver ela quebrando com nada, tá ligado? Ninguém fazendo mal pra ela ao ponto que ela quebre. Tanto que a única vez na série que ela ficou desmoralizada, que ela ficou com o psicológico abaladaço mesmo, foi quando alguém fez algo de bom pra ela, tá ligado? Foi quando alguém sacrificou a vida por ela, mano. E isso foi magnífico, mano. Nossa senhora, mano. Que obra foda, velho. E a justificativa da Ji-woon, mano, falando: eu não tenho por que lutar, eu não tenho ninguém me esperando lá fora. Você tem uma causa, que é o seu irmão. Então ganha esse jogo e vai lá cuidar dele. E no final ela diz: Saibioka, valeu por ter jogado comigo.